Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 11 de dezembro de 2019, são 21 horas e 39 minutos. Estou falando sobre o primeiro trimestre de 2020 das lições bíblicas da classe de adultos. A raça humana, origem, queda e redenção. Lição 3, do dia 19 de janeiro de 2020. A natureza do ser humano. Texto áureo: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Verdade prática: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Leitura diária. Segunda-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 7. O corpo humano veio da terra. Terça-feira, Jó capítulo 27, versículo 3. A alma humana veio de Deus. Quarta-feira, Provérbios capítulo 20, versículo 27. O espírito humano veio de Deus. Quinta, aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Espírito e alma são inseparáveis. Sexta-feira, Gênesis capítulo 35, versículo 18. A morte é a separação entre corpo e alma. Sábado, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 57. A glorificação da natureza humana. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28 e Gênesis 2, 7. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Hinos sugeridos: 46, 101 e 238. Objetivo geral: expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Objetivos específicos: no primeiro tópico, mostrar a complexidade do ser humano. No segundo, elencar as características do corpo humano. No terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E no quarto, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Introdução. Na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Salmos 139, 14. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Habilitou-nos Deus assim a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu desejo falar em rápidas palavras a diferença entre espírito, alma e corpo. O corpo não precisa de multiplicação, é aquilo que nós vemos, é a nossa parte física. A alma é a nossa consciência, é os nossos sentimentos. E o espírito é aquilo que nos leva à adoração. O espírito é aquilo que nos fala aquilo que está certo e aquilo que está errado. Essa é, em rápidas palavras, a diferença entre espírito, alma e corpo. A complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. A natureza de Deus. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza.
por essa razão ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Isso significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele existe por si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Então nós vemos que a natureza de Deus, em parte, é simples, porque é formada apenas de espírito. A do homem é de corpo, alma e espírito. Então, o escritor aqui, o comentarista, disse que a natureza de Deus é simples somente por esta razão, porque é composta apenas de espírito. A natureza dos anjos, seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza. Eles são descritos como espíritos. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. E, diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. Lucas capítulo 20, versículos do 34 ao 36. O corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. E aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos também é espírito. Não dá para determinar com precisão quando eles foram criados. Nós sabemos que foi criado antes do homem. Também não temos muita dimensão de quantos foram criados, quantos anjos foram criados. A Bíblia fala em algumas partes de milhares, em algumas partes fala, me parece Apocalipse 22, fala milhões. De qualquer forma, a quantidade de anjos que Deus criou no início é a mesma quantidade de anjos que possuem hoje. Por quê? Porque eles não se reproduzem. Porque como os anjos são espírito, portanto eles não têm sexo. A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. 1 Reis capítulo 17, versículo 21 e 22. Posso até comentar aqui, rápido. O homem é formado por 3 elementos, corpo, alma e espírito, assim como o fogo. O fogo também ele precisa de 3 coisas para existir, que é o oxigênio, o combustível e o calor. Se tirar um desses elementos, não existe fogo. Da mesma forma somos nós. Se tirar um dos nossos elementos, nós morremos. Síntese do tópico 1. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação à de Deus, quanto em relação ao dos anjos. Como já falei, anjos e Deus são espírito e nós somos corpo, alma e espírito. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. A materialidade, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, Salmos 33:6, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinda do homem possui a mesma substância deste. Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Atos 17 e 26. Então nós vemos que a natureza do homem, que veio da terra, nós conseguimos nos reproduzir, justamente através do sexo dentro do casamento, que é o plano de Deus. Nós sabemos que existem vários casos, milhões de casos, que se reproduzem fora do casamento. Entretanto, a vontade de Deus é que nós venhamos nos reproduzir dentro do casamento. Visibilidade e tangibilidade. Envolto no corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência de sua ressurreição física. João capítulo 20, versículo 27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. João 20, 29. Então, existe sim aquela necessidade de nós vermos, de podermos tocar. É por essa razão que muitas das vezes as pessoas criam para si deuses, porque eles podem ver esses deuses, eles podem tocar esses deuses. Então
o ser humano, o homem, ele tem uma necessidade de ver. É por isso que a Bíblia fala que sobre a fé. A fé é o firme fundamento. Então nós temos um fundamento firme, sólido, robusto. E essa é uma das principais diferenças nesse aspecto espiritual, é que nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós cremos no Cristo, no Senhor, no Deus, ou melhor, em Deus, no Espírito Santo, apesar de nós não vermos. Apesar que no início Jesus se fez carne, habitou entre nós, então quem o viu naquela época, claro, viu, o tocou. Diferente de hoje, que hoje é apenas espiritual, né? Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Mas por causa de sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte. Gênesis 5:5, Romanos 6:23. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. João 3,15. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Crer nisso depende a nossa eternidade. O homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para viver eternamente. Essa era a vontade de Deus. Entretanto, o homem pecou. O pecado veio através de Adão. Se não fosse assim, se ele não tivesse pecado, estaríamos todos reunidos. Mas nosso irmão Adão pecou, juntamente com a nossa querida irmã Eva. Também pecaram. Portanto, devido ao pecado, o salário do pecado é a morte. Então, e nós recebemos esse castigo, né? Também sobre a questão da morte. Então nós morremos. Por que nós morremos? Porque Adão e Eva pecaram no início. Síntese do tópico 2. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. Só viveremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito e alma são inseparáveis. A partir daí veremos a alma como a janela, através da qual acessamos o mundo exterior. Desse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. A alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, a alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu tenho aqui, para nós venhamos ler rapidamente, aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então nós vemos que aqui eles são inseparáveis nesta questão, espírito e alma. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se de 2 órgãos sensitivos. Lucas 11:34. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos. Tiago 1:13 e 14, 1 João 2:16. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação de nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Parece que hoje não é tão vivido a questão de consagrar ao Senhor espírito, alma e corpo, como diz o hino 5 da harpa. Parece que hoje é mais uma questão de tangível, né? Aquilo que se vê. Em outras palavras,
parece que nosso culto a Deus é somente aquela aparência. E como já falei aqui, o Evangelho de Cristo não é de aparência, mas sim de essência. Parece que a igreja parece perder um pouco este foco, né? A separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no inferno. Lucas capítulo 16, versículos 20 ao 31. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são um único elemento de nossa imaterialidade. Síntese do tópico 3. A alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera a morte. E aqui, nesse sentido, pode significar a morte duas vezes. Tanto a morte física, né, que a morte física acontecerá se tirar a alma, mas a alma ela não morre. A alma ela segue o juízo. Hebreus 9, 27, ou 23, 27. Então ela segue o juízo. Entretanto, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o espírito volta para Deus. O espírito vai a Deus. Então nós vemos que o corpo volta para a terra, que é o seu lugar de origem, de onde ele foi tirado. A alma segue o juízo, segue para o juízo. E o espírito volta para Deus. O espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano, embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede de nossas afeições espirituais. Salmos 77, 3 e 6. Eu desejo muito que você compreenda que o espírito, quando ele sai da alma, ele pode até, na hora da morte, eu disse que ele volta para Deus. É o que eu acredito, é o que eu penso, como Eclesiastes 12, 7. Eu não sei aqui se o comentário quis dizer que o espírito ele continua na alma até o juízo, e depois do juízo o espírito vai para a alma, com a alma para o céu ou para o inferno. Se for isso que ele quis dizer, eu respeitosamente eu vou discordar dele, porque eu compreendo que, como eu falei anteriormente, a alma segue o juízo e o espírito volta para Deus, como está em Eclesiastes 12, 7. E o corpo volta para a terra. O espírito nos liga direto a Deus. A alma nos liga à eternidade, com ou sem Cristo. Ela nos liga para a eternidade. E o corpo nos liga à terra. O elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Apocalipse 1, 10. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. A sede de nossa comunhão com Deus. Através de nosso espírito, temos experiências e encontros com Deus. Salmos 143, 4 e 7. Eis a experiência do profeta, Isaías 26, 9. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Salmos 51, 12, aos Romanos 1, 9. O nosso espírito tanto fala em mistérios, quanto ora. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2, 14 e 16. O espírito também pode abrigar o orgulho e a soberba. Provérbios 16, 18. Por isso, quando o ímpio falece, o seu espírito e também a alma, porquanto ambos são inseparáveis, é aprisionados até o julgamento final. 1 Pedro 3,19. Eu continuo firme aqui no meu pensamento, porque eu não compreendo como da mesma forma do nosso comentarista aqui. Eu continuo batendo
que o espírito volta para Deus que o deu. Entretanto, talvez ele queira dizer, e talvez eu também possa estar errado no meu pensamento, que após o julgamento, talvez o espírito volte a Deus, talvez seja isso que ele quis dizer, ou talvez é isso que a Bíblia diz e eu entendo diferente, mas eu quero deixar claro que no meu parecer, no meu pensamento, o espírito volta para Deus assim que a pessoa morre. A pessoa morreu, agora o espírito volta para Deus e a alma segue para o juízo. Síntese do tópico 4. De qualquer forma, é bom você ir falar com o seu pastor, e você, porventura, for um pastor, deixe um comentário para eu entender melhor. Síntese do tópico 4. O Espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus, e a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Conclusão. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Jesus morreu e ressuscitou, a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade, da incorruptibilidade. Busquemos a santificação. Todo o nosso ser pertence a Deus. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia! Questionário. Fale a respeito da natureza de Deus. Resposta. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. João 4:24. Pergunta. Por que o homem é um ser composto? Resposta. Os seres humanos possuem uma natureza que podem ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o corpo. Pergunta. A alma e o espírito podem ser separados? Discorra sobre o assunto. Resposta. Em nosso ser, a alma e o espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ambos têm de ser vistos juntos, são inseparáveis. Talvez nessa questão de inseparáveis, talvez seja na questão de física, né? Quando o homem está vivo. Pergunta. Onde fica a sede de nossas afeições a Deus? Resposta. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Pergunta. Como João foi arrebatado para obter a revelação do Apocalipse? Resposta. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Para concluir, para fecharmos, melhor dizendo, espírito, alma e corpo. Importa que, independente se são separáveis ou não durante a vida ou até a morte, se o meu entendimento está um pouco errado teologicamente para alguns, e certamente estará certo para outros, o que é natural que aconteça algumas questões que discordem um do outro, é saudável. Inclusive é para isso que serve a Escola Bíblica Dominical, para nós tirarmos nossas dúvidas e ter ou não o mesmo pensamento. Há sempre pensamentos diferentes, distintos uns dos outros, apesar de professarmos a mesma fé. De qualquer forma, o importante desta lição, na verdade, é que nós estejamos sempre consagrados a Deus, a alma, o corpo e o espírito. O nosso espírito precisa estar voltado para Deus, a nossa alma precisa estar sedenta de Deus e o nosso corpo precisa ser templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar ligados em Deus, corpo, alma e espírito. Nós precisamos a cada dia mais buscar a palavra do Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós venhamos cada dia mais ser o elo entre o mundo e Deus, porque o mundo não lê Bíblia. O mundo lê o cristão. Então você que é uma pessoa cristã, as pessoas olham para você. Então se você estiver consagrado a Deus, você será um exemplo. Pessoas serão ganhas para o Evangelho por causa do seu bom testemunho. Muitas das vezes as pessoas pensam que não tem nenhuma eficácia o bom testemunho, mas na verdade a melhor forma de pregar o Evangelho na nossa vida pessoal é o nosso testemunho. É quando as pessoas veem em nós a Deus. Eu me lembro que
quando o Billy Graham morreu, no ano passado, dia 21 de fevereiro, alguém comentou, não lembro quem foi, me parece que foi o primeiro-ministro dos Estados Unidos, não tenho certeza. Ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante. De todas as coisas que falaram de Billy Graham, ele foi a melhor definição para mim. Porque ele disse o seguinte: Billy Graham trazia Deus para nós. Nós sentíamos Deus em Billy Graham. E é essa a nossa postura, que precisa ser a nossa postura. Nós precisamos levar Deus para o povo através do nosso viver, através do nosso testemunho, através de nossos trabalhos, nossas atividades, na igreja ou fora, independente do nosso lugar. Que nós venhamos estar cada dia mais firmes na presença santa do Senhor. Desejo que você tenha uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!